Dois toques desta sexta-feira, meus caros. É no gramado sintético que a luta o aguarda. Se você gosta, tudo bem. Se você não gosta, tudo bem também. Vamos juntos. Fala, porcada. Vamos nessa. Danilo Lavieri preparando as malas para embarcar para Nova York, cobrir o campeonato, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Cara, já antes da gente falar da vaca fria, né, como se dizia na redação antigamente, né, a expressão vem porque a vaca já faleceu, então ela está gelada ali no campo e tudo bem. Antes de falar dela, o que aconteceu com ela, você tem noção, Rodrigo, Rodrigo não, o Danilo, querido, é, que depois do dia 9, que aliás o canal começa aqui uma programação especial, duas lives por dia, das 8 às 10 da manhã, 7h30 às 9h30 da noite, além do pré-jogo de 2 horas, e o pós-jogo normal que você está acostumado a ver aqui no canal, que só vai ter bola neste Mundial e que vai ter jogo de manhã, de tarde à noite, igual Copa do Mundo. É. Cara, é uma coisa que ainda me parece que as pessoas não se deram conta, né, cara? É. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu acho que a galera não percebeu ainda mesmo. E assim, outro dia você brincou, né, que quem vai ficar chupando o dedo e tal, eu acho que isso vai doer ainda mais para quem chupa o dedo, né, porque são 30 dias sem nada, porque a gente está acostumado, até mesmo na Copa do Mundo, quando é Copa do Mundo, até ali, acho que uma semaninha antes ainda tem coisa rolando, ainda tem... Cara, dessa vez vai ter data FIFA, acabou a data FIFA, Brasil, Equador, Brasil e Paraguai, acabou, tchau, cara, é só Mundial. Só Mundial, e aliás, em todo o mundo, não tem nem campeonato europeu, não tem O que vai poder consolar é a Série B. Quem quiser assistir futebol é Série B. Então eu acho que o pessoal não deu conta, e é isso, assim, do nada, vai ter um Flamengo e Chelsea do nada, sei lá, 2 da tarde, eu não sei os horários de cabeça. Aí no dia seguinte você vai ver um Fluminense e Borussia Dortmund. Aí de repente é Botafogo e Atlético de Madrid. É o que eu digo, para mim parece mais videogame do que vida real. Eu tô bem animado, nem tanto pela chance de vencer, porque como eu já disse, eu acho que os sul-americanos têm pouquíssimas chances, mas pela oportunidade de ver um campeonato desse pessoalmente. É um campeonato que eu sempre quis ver, obviamente torcendo para que o Palmeiras esteja sempre nele nas próximas edições, mas é um campeonato que eu gosto muito de futebol, eu tô muito animado, independentemente das chances dos sul-americanos fazendo alguma coisa muito boa. Imagina, Massini, sei lá, 1 da tarde, você tá almoçando e olhando para a TV e tá vendo lá um Flamengo e Chelsea. Aí daqui um tempinho, às 6 da tarde, você vai pro botecão lá, pega uma cervejinha e tá vendo Palmeiras e Porto. Aí daqui 2 dias, falou, pô, é muito bom, cara, você é louco. Muito bem, meu caro Danilo Lavieri. Então, antes da gente de novo falar de Cruzeiro e Palmeiras, domingo, o Abel pediu um reforço aí, né? Quando para a saída do Estevão. Você tem algum cheiro de alguma coisa? Então, teve o nome do Sosa, né, que foi muito divulgado recentemente. Eu fui Ramon Sosa, do Nottingham Forest da Nottingham Inglaterra, Forest, o paraguacho. vinte e É, cinco anos de idade. ele joga numa posição parecida, ele joga dos dois lados do campo, pelas pontas e tal. Ele joga, na verdade, até um pouquinho mais pela esquerda, mas sabe jogar pela direita também. É, e eu fui para conversar e ver, e assim, ninguém me cravou o nome dele, ninguém falou que é verdade, ninguém falou que já está fechado, porque tem muita gente que já cravou, né? O que me disseram posso no máximo falar que a gente está discutindo alguns nomes da Premier League. Que no final Bom, bate com a parte do Souza, mas exato. até aí não é muita coisa, né? Tanto que eu nem publiquei, nem coloquei em redes, nem nada, porque para mim é meio, vai saber o que É. significa isso. Eles podem discutir nada, né? Mas foi o máximo que eu consegui, aqui sendo transparente com quem está com a gente todo dia, deixando o like, participando do Apoia-se e tudo mais. É isso que me falaram. Eu acho que o Palmeiras vai atrás porque tem capacidade financeira para isso, de trazer alguém, mas o Abel foi bem claro que pro Mundial em si não Não precisa vai, de nada. exato. Então eu acho E que é uma boa, é também, um bom planejamento. e também tem uma botaria aí do Aníbal indo pro Boca, também não tem nada disso, né? Não tenho nada disso. Isso eles negam veementemente, eles falam que é bem Isso. mentira.
embora a gente tenha que também sempre pôr a pulga atrás da orelha e lembrar que o Aníbal recentemente ficou fora até do banco por problemas pessoais, que ele não está Isso. jogando como ele jogou quando chegou. A gente coloca o contexto aqui, mas por enquanto, né? E assim, sinceramente, eu acho muito difícil o Boca, pela questão econômica, conseguir chegar numa proposta que o Palmeiras tope fazer negócio. Lembremos que o River, que hoje é mais rico que o Boca, já tentou tirar o Flaco Lopes do Palmeiras e não conseguiu pelo mesmo motivo, grana. Perfeito. Bom, é isso. O do Sousa estima-se aí de 11 a 12 milhões de euros, perto de 77 milhões de reais. Também a gente tem que ver como que essa nova regulamentação das bets vai impactar no mercado daqui para frente, né? Tem os clubes já se articulando aí para ir para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, para dar uma alterada no projeto de lei que foi aprovado no Senado. Enfim, isso é assunto para outra parada. Deixa o like, se inscreva no canal, venha para a Play, vamos jogar, vamos lá. Você que é bom de futebol, é um jogo fantasy game. Este fantasy game é um jogo de habilidade. Se você é bom, coloque seu celular nesse QR Code, venha para a página do Massa no Play para você poder liderar o ranking do Massa, porque o Massa está lá embaixo. O Massa de palpite é meio fraco, mas eu estou lá, estou sempre palpitando antes dos jogos. Você tem várias opções, não precisa pôr dinheiro se não quiser, tá bom? Bom, seguimos. Agora Cruzeiro e Palmeiras. Ouço aqui ali que o Cruzeiro é favoritaço, que vai acabar o campeonato domingo e tal, e lousa e coisa e mariposa, como escrevia o Alberto Helena Júnior na extinta coluna do Diário Popular. Me diga aí, o Danilo, qual é é, o seu olhar para este jogo lá no Mineirão? Palmeiras que tem triturado adversários fortes, né? Jogos grandes, fora de casa. Eu tenho uma grande curiosidade para saber qual vai ser a postura do Cruzeiro. Porque se a gente for analisar como o Flamengo venceu o Palmeiras, foi segurando o jogo no primeiro tempo, especialmente, jogando atrás da linha da bola e depois achando um pênalti que não existiu. E ali, dali para frente, a gente já discutiu, inclusive concordo com a sua parte de como o Palmeiras se jogou em busca do empate, tirando o Gomes, tirando não sei o quê, indo para cima como um vaca louca. A minha curiosidade em relação a como o Cruzeiro vai se portar é porque se o Cruzeiro der para o Palmeiras a oportunidade de contra-atacar, é exatamente o que o Palmeiras gosta de fazer. O Palmeiras gosta de ser atacado, né? O Palmeiras gosta de ter linha alta contra. Basta ver que o Sporting Cristal parece que nunca tinha visto o Palmeiras jogar, jogou com linha alta e tomou 6 na orelha. 3 para ficar esperto no primeiro tempo e 3 no segundo. Claro que eu não estou comparando aqui a qualidade do Sporting Cristal e do Cruzeiro, mas a questão é de Modelo só. Modelo de jogo. como os adversários se portam. Então, estou muito curioso, porque o Leonardo Jardim atacou o Flamengo, pressionou o Flamengo e ganhou lá no Mineirão, mas é diferente você enfrentar o Palmeiras e o Flamengo pelo modelo de jogo especialmente. Não à toa o Felipe Luiz mudou o jeito de o Flamengo jogar contra o Palmeiras. Então, eu acho que o jogo vai passar por aí. Vai passar de. O que o Palmeiras quer fazer, a gente já conhece, a gente já sabe. Agora, para mim, o jogo vai passar de como o Cruzeiro vai propor. E a minha impressão é que ele não vai fazer o time jogar recuado contra o Palmeiras. Então eu vejo uma oportunidade de o Palmeiras aproveitar esse espaço. E assim, aí tem que ver, obviamente, né? Se o Cruzeiro resolver fazer pressão em 15 minutos achar 2 gols, você mata o jogo. Agora, se o Cruzeiro resolver fazer pressão, o Palmeiras conseguir segurar e o Cruzeiro continuar jogando, e aí eu acho que o Palmeiras vai melhor. E mais do que isso, eu acho que o Palmeiras tem ainda, não sei como vai ser depois da janela, com a grana do supermercado BH, mas o Palmeiras tem ainda mais opção para manter o time vigoroso fisicamente, para o time rodar e não perder a força. O Cruzeiro não. Pode observar que o Leonardo Jardim é completamente normal que ele termine o jogo do Cruzeiro tendo feito a troca aos 80, 85. Ele troca muito depois do jogo, quase acabando, porque ele não tem a mesma opção do banco de reservas para manter o mesmo estilo de jogo e a mesma imposição física e técnica. Ele demora para trocar justamente por isso, porque ele ainda não tem esse banco de reservas completo. Ele mesmo já deu entrevistas dizendo que precisava de alguns nomes para compor. E tem, obviamente, um trunfo que é o Caio Jorge. Caio Jorge muito bem, está no momento muito bom,
Mas é isso, vamos ver. Eu acho que o Palmeiras tem mais fôlego, mas vai precisar saber aproveitar as oportunidades que tiver, especialmente nesse contra-ataque, porque eu vejo o Cruzeiro indo para cima. Não sei se você acha que o Cruzeiro teria coragem de jogar no Mineirão segurando. Não é questão de coragem, sabe, cara? É questão de não conseguir mesmo. Porque você vai ter estádio lotado. Aliás, tem torcedor do Palmeiras que vai ao jogo. É sempre importante pedir que vocês tomem cuidado, porque existe esse histórico, né? Máfia azul, mancha verde, tudo que vimos, lamentavelmente. Se você vai ao Mineirão, tome cuidado, tá bom? Fique. A Nem sei paisana. o que dizer. A paisana melhor ainda, tá bom? Mas que nem Bom, quando a gente cara, fazia aqui no clássico dividido no Morumbi, ou Massini. Eu, pelo menos, eu isso. ia o caminho todo com a camisa na cintura. E aí só punha a hora que eu entrava no estádio. Tirava de novo para Isso. sair. E é paisana, ninguém tem nada com ninguém. E tudo bem, eu ia disfarçado de gordo. Mas é isso aí, ô Danilo Lavieri. Meu caro, então domingo tem pré-jogo e pós-jogo. Neste sábado tem o bate-papo com a Isa Labate, Bela Isabela. Estaremos juntos também todos no Mundial, aqui e ali, do jeito que der, vamos que vamos. E, bom, é isso. Cruzeiro e Palmeiras, domingo, 7h30 da noite. Que jogo esquisito, né? Esse horário. Domingão, 7h30, exclusivo da. Quem que transmite mesmo, Danilo? Eu ia te perguntar isso agora. É a Prime, é o jogo da Prime? Eu não A sei, Prime, eu não é isso olhei a aí. tabela ainda. Não, É? é isso aí, é exclusivo da Prime Video para você acompanhar o jogo no domingo, certo? Antes do jogo estarei aqui, no pós-jogo também. Danilo Lavieri, um abraço para você, boa sexta-feira, vá com calma, que semana que vem tem sexta. 2 toques aqui no canal, deixa o like, se inscreva, bora buscar os 100 mil inscritos. Obrigado, gente, valeu! Bora! A Champions entre PSG e Inter de Milão. Comenta aqui embaixo para mim o que você achou dessa partida, o que você achou do futebol apresentado pelo PSG, rapaziada. Que aula, hein? Uma aula de futebol hoje lá na Alemanha. Esse PSG do Luiz Henrique, olha, tá jogando bola, hein? E o que jogou nessa final de Champions, amassaram a Inter de Milão. Não deram chances. Acho que a Inter teve... O Donnarumma, acho que fez uma defesa só. E no finalzinho ainda do segundo tempo, se eu não estiver enganado, tá? O que o PSG jogou de bola, amassaram a Inter 5-0. PSG, campeão da Champions League. Caramba, quem diria, em Botafogo, campeão da Libertadores, PSG, campeão da Champions League. São Paulo aí, uns anos atrás, ganhou Copa do Brasil. Rapaziada, o mundo já não é mais o mesmo, hein? Mas olha, de fato, voltando aqui, né, a falar do PSG, os caras mereceram demais. Jogaram muita bola, 5-0, gol de tudo quanto é jeito. Nossa senhora, e eu acho que, se eu não me engano, o Botafogo que tá no grupo do PSG, né, no Super Mundial, vai sofrer, hein? Botafogo tem o PSG, Atlético de Madrid, se eu não estiver enganado, me ajudem aí. Botafogo vai passar sufoco, hein? Não vai ter vida fácil, né? O chora-fogo no Mundial de Clubes, o que vem jogando o PSG. Tem o Atlético de Madrid também, não lembro quem que é o outro clube que tá no grupo. Mas enfim, mereceram, hein? Mereceram esse título de Champions. Rapaziada, deixa eu trazer aqui agora, tá? Tem muita gente me perguntando, né? Inclusive muita gente mandando no direct lá do Instagram, mandando a foto, né, do que aparece o Flaco Lopes junto com o Roger Guedes. Essa foto foi tirada na noite de ontem, numa casa lá em Alphaville. Se eu não me engano, é até o rapaz lá que não sei se ele é corretor de imóveis. Eu sei que tá no Instagram dele, Neto Imóveis. Não sei se ele é corretor de imóveis. Eu sei que ele faz essa... Como é que eu posso falar, né? Ele faz essa... Por exemplo, um jogador chegou no clube, né? Chegou em São Paulo, tá
tá buscando uma moradia. Esse Neto Imóveis aí apresenta, né, as casas aí, as mansões, né, os casarões de luxo aí para os atletas. Não sei se é corretor que fala, enfim, né? E ontem eles estavam juntos, tá? Flaco Lopes, Roger Guedes, tava esse Neto também, acho que tava um cantor, acho que Santiago, que faz dupla com, agora eu não me recordo também. E o torcedor palmeirense, né, já ficou maluco, vi muitos pedindo o Roger Guedes, volta pro Palmeiras, Roger Guedes. O que o Flaco tá fazendo aí? Foi buscar o Roger Guedes para jogar no Palmeiras, né? Muita gente perguntando também se há uma negociação, se o Palmeiras tem interesse na volta do Roger Guedes. Bom, pelo que eu posso trazer para vocês aqui, não existe nada, tá? Não estou sabendo que, né, de nenhuma negociação, de nenhuma possibilidade de retorno do Roger Guedes. Pura coincidência, e eu nem sei se o Flaco já tinha amizade com o Guedes, né? Mas ao meu ver, pura coincidência, os dois aparecerem juntos aí, né? Provavelmente tem os amigos em comum, tá? Mas não tem nada aí de Guedes no Palmeiras. O Flaco tá fazendo a negociação, tá participando da negociação aí para trazer o Guedes de volta. Não tem nada, rapaziada. Vi muita gente aí pedindo, né? Falando aí de uma possível volta. Não tem chance, pelo menos neste momento. Surgiram vários questionamentos também. Nada, tá? Só para tirar a dúvida aí de muitos. Bom, o Palmeiras encerrou neste sábado a preparação para o duelo contra o Cruzeiro. Amanhã, lá em Belo Horizonte, no Mineirão, às 7h30 da noite. Os atletas trabalharam hoje cedo na academia de futebol, almoçaram e partiram rumo a BH. Felipe Anderson está totalmente recuperado de um edema na coxa direita e pode ser novidade aí entre os relacionados. Além dele, Vitor Roque também, que tava aí, ficou de fora, né, da última partida. Eu não lembro se da penúltima ele ficou também, né, mas ele foi preservado dessa última partida aí do Verdão, treinou normalmente também, estará de volta aí, tá, podendo ser opção para Abel Ferreira. E o trabalho de hoje foi tático e no fim rolou o tradicional recreativo. Um provável Palmeiras para amanhã tem o Everton Giai, Fux, Mikael e Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios e Maurício. Lá na frente, Estevão, Facundo e Vitor Roque. Tá confiante, torcedor palmeirense, nesse jogo de amanhã aí? Qual que é a sua expectativa? Seu placar, deixe seu palpite aí nos comentários. Eu vou de Palmeiras 1, Cruzeiro 0 amanhã. Falei pra vocês no vídeo da manhã que eu tava com a expectativa, eu tô com a expectativa que esse jogo aí vai ser parecido com Inter e Palmeiras, lá no Beira-Rio. Então, meu palpite aí, 1-0 para amanhã, tá ótimo, né? E o Verdão aí, se Deus quiser, mantém a liderança aí, vai tranquilo, focado para os Estados Unidos, né? Focado aí no Mundial de Clubes. E o Palmeiras tem trio convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. São eles aí, ó, o zagueiro Lucas Ramon, o lateral esquerdo Derek e o meio-campista Lucas Luiz Pacheco. Eles vão participar da preparação para a Copa do Mundo Sub-17, que acontece no Catar em novembro. Boa sorte aí para a molecada, quem sabe, né? Eles podem estar na lista aí dos jogadores que irão participar da Copa do Mundo Sub-17. Trazer uma informação agora que o André Hernan noticiou envolvendo Ramon Sosa. Também já virou uma novelinha isso aí. Tá? Espero que agora, acho que provavelmente a gente não fale mais, né? Vamos ver, tá? Porque de acordo aí com o jornalista, uma pessoa da diretoria do Palmeiras disse que a chance dele vir pro Verdão é muito improvável. Ontem, o pessoal lá do GE, os setoristas do Palmeiras lá do Globoesporte.com, falaram que o Palmeiras não desistiu do jogador e faria uma nova investida depois do Super Mundial de Clubes. Chegou para mim também que o Palmeiras estava disposto a oferecer até 90 milhões de reais pelo Sosa, tá? Mas aí, de acordo com o André Hernan, uma pessoa da diretoria disse que a chance dele vir pro Verdão é muito improvável, tá?
É o que eu falo pra vocês, né? Tem muito também de empresário. Alguns dias atrás nós trouxemos aqui que falaram que ele estava acertado com o Palmeiras. Isso é muito coisa de característica de empresário querendo valorizar o jogador, principalmente porque ele não tem minutagem, não jogou muito nessa última temporada pelo Nottingham. Mas é aquilo, né? A vontade do jogador é permanecer lá, aí os caras envolvem o Palmeiras, valorizam o atleta para poder ou conseguir uma melhor negociação com outro clube do futebol europeu, ou quem sabe, né, até uma extensão de contrato com o Nottingham, consegue fazer com que na próxima temporada o jogador jogue mais, enfim, muita coisa de empresário também, né? A janela aí tá prestes a abrir, a gente sabe como é que é, tá? Mas que o Palmeiras esteve interessado, né, no jogador, isso se confirmou, mas eu achei muito estranho realmente o Palmeiras, podendo oferecer até 90 milhões de reais, muita coisa, né, surreal, até comentei no vídeo da manhã, tá? Pra quem não viu, vou deixar no card aí as informações que a gente trouxe pela manhã, vou deixar no final do vídeo, clica lá se você não viu, tá? Acabando esse vídeo vai aparecer aí, clica aí e acompanha lá as notícias da manhã, falamos do Sousa, falamos de muitas coisas aí, também na manhã deste sabadão. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência em mais um vídeo, obrigado por estar com a gente, não esquece de deixar o like se ainda não deixou, se inscreva, comenta, compartilha, aquele abraço, tamo junto e avante palestra. No segundo tempo. Em resumo, aquilo que a gente já falava manteve uma tendência, tá? Então, você chegou agora na live, você tá saindo do jogo, vindo pra cá, e você que não sabe que o jogo aconteceu, eu tô fazendo esse resumo pra ficar aí no canal também. E lembrando que a gente tem live hoje à noite, na hora do LAFC América do México, que é um confronto que define, tá? A ida pro grupo do Flamengo, beleza? O confronto de um time dos Estados Unidos e um time do México. Um tem o Brian Rodrigues de um lado, que foi especulado no Palmeiras, o outro tem o Denis Boanga. São dois bons pontas esquerdas, ponta direita, e o Boanga pode ser um centroavante. Então tem essa diferença entre os dois. Estou falando isso porque o Palmeiras especula um substituto para o Estevão. Esse jogo pode te mostrar dois ali que não são melhores que o Estevão, mas que são bons jogadores, tá? Cara, o começo do jogo, tinha alguns portugueses aqui, o José que acompanha, eles podem falar melhor do que eu. Eu acho que o Porto entrou num clima de amistoso de Palmeiras e alguém na pré-temporada, entendeu? O Porto faz a saída de 3-4-3, e teve alguma dificuldade nos primeiros 25 minutos para entender zona de ataque. Entendeu? A partir do momento que começou a entender, o gol do Porto foi construído pelo lado direito, cruzamento rasteiro, finalização do Samu. O Porto, em volume de jogo, em volume de finalização, não construiu muito. Aí eu deixo para o José se comentar aí, para os torcedores do Porto, se essa é a atuação normal do Porto ou não. Durante a transmissão, chegaram pessoas aqui falando que é um dos piores Portos. Aí chegou um torcedor do Benfica falando que é um dos piores Portos. Eu não lembro se o José já falou que é um dos piores Portos ou não. Rodrigo Mora. A partida hoje do Rodrigo Mora ruim. Ele é o destaque, é um jovem talento, destaque do Porto. Não fez uma partida do 1-1 boa. Boa parte das bolas que pegou na ponta esquerda, ele centraliza e procura uma melhor opção. Ele não parece ser um jogador da altura do Estevão, por exemplo. Me parece a função que cumpre o Facundo Torres no Palmeiras. Mas, lembrando, um jogo na qual as equipes entraram, assim, bem questionável o que as equipes fizeram na parte física. Outra coisa também que é importante destacar, clima lá no Marrocos parecia estar muito calor, então teve as pausas técnicas, o segundo tempo com muita modificação. Então o primeiro tempo que não foi intensidade lá em cima, no segundo tempo caiu mais. Se o jogo fosse hoje, o Palmeiras tinha chance, pelo que o Porto jogou. O Porto vem de um final de campeonato português, né? Uma pausa, e aí é o primeiro jogo. O Porto volta a jogar, segundo aqui o amigo Seninha, no próximo domingo. Então ele tem mais um amistoso visando o Mundial no próximo domingo. E aí o Palmeiras faz seu último jogo amanhã. E depois o Palmeiras, eu não sei se o Palmeiras vai fazer amistoso. Tô por fora, não tenho certeza da informação. Os atletas vão para a seleção. E eu acho que o Palmeiras deveria fazer pelo menos um jogo amistoso nesse jeitão aqui, para manter o time em ritmo até o Mundial. Se não fizer amistoso lá, pra mim é um erro. Pra mim ter algum amistoso é um acerto, tá? É um acerto. Oi? Não pode ser com o Kit Piracicaba, né? Tinha que achar um time mais... A Thalita tá falando aqui. Tinha que achar um time mais
competente para fazer um teste, mas também que não seja um teste para lesionar jogador. A partida contra o Cruzeiro amanhã, qual que é o problema? O Cruzeiro quer a liderança do campeonato. E o Cruzeiro não vai tirar o pé porque o Palmeiras vai jogar o Mundial. O Palmeiras já rebaixou o Cruzeiro recentemente com o Dudu, né? Não com o Dudu só, mas naquele gol do Dudu, certo? Que ele fala que não rebaixou o Cruzeiro, né? Ele nem personalidade para falar que ele rebaixou o Cruzeiro ele não teve quando ele se apresentou no Cruzeiro, que agora ele tá no Atlético. Então a minha visão é que é um jogo difícil, é um jogo teste pro Mundial, mas é possível que o Palmeiras tire o pezinho, né? Porque tem atletas que vão servir seleção, tem um Cruzeiro que vai jogar em casa, que já ganhou do Flamengo, então é um time que consegue disputar contra o Palmeiras, né? Consegue disputar contra o Palmeiras. Fernando, amistoso contra o Corinthians, daria pra testar os jogadores e ainda golear. A última aparição nossa, Felipe, sim, daria pra golear, que a gente fez contra o Corinthians e jogou muito, mas a do Paulista não mostrou isso pra gente. Outra coisa que é importante, pessoal, ou o Idá Casablanca, eu não vou falar que ele trocou de igual pra igual, que ele não trocou, mas ele jogou na 4-2-3-1 pra enfrentar a 3-4-3, tá? É um caminho pro Abel. Eu não sei se o Abel vai usar os dois laterais no Mundial, eu não usaria, já falei várias vezes pra vocês, mas são 3 jogos que eu acho que ele não vai repetir o time. Contra o Inter de Miami, a gente mostrou aí, o Inter de Miami tá jogando nesse momento, joga hoje, não sei se vai repetir, 4-4-2, ele alterna o posicionamento do Jordi Alba e do Busquets, tá? O Sérgio Busquets fica mais como volante, mas ele tem parceiros diferentes do lado dele, ora é o Federico Redondo, ora é colocado o Telasco Segovia, o Telasco Segovia, quando coloca ele do lado esquerdo, o Alba vai para a defesa. Há momentos que o Alba joga de ME e aí joga outro jogador no sistema defensivo. Então é o Inter de Miami que tomou uma pancada do Orlando City e mudou o seu sistema. Não sei como o Inter vai pro Mundial. Mas por que eu tô citando o Inter? Porto 3-4-3 nesse momento. Inter de Miami 4-4-2 nesse momento que eu tô fazendo o vídeo para vocês. E o Palmeiras a gente não sabe se vai na 4-2-3-1 da última aparição ou se vai na 3-4-2-1. Eu queria saber, inclusive, qual que é a opinião de vocês. Qual que vocês preferem para o Mundial. Eu iria mais de 4-2-3-1 na marcação 4-5-1 ou 5-4-1. Eu faria isso. O Idá fez isso hoje, mas lembrando, foi um amistoso, sem exigência física, preparação total, assim. Não teve exigência nem de um lado e nem do outro. Tá? Então assim, jogou hoje na 4-2-3-1, marcou na 5-4-1 em alguns momentos, mais na 5-4-1 do que na 4-5-1. No primeiro tempo eu vi um recorte legal. No segundo tempo o jogo virou literalmente um amistosaço, entendeu? Agora na partida contra o Cruzeiro a gente toma cuidado com algumas amarras que a gente faz, né? A torcida do Palmeiras ela é dividida até nesse momento de falar que já ganhou ou já perdeu. E eu não acho que o Cruzeiro é uma preparação para o Mundial, o Flamengo e o Bahia. Eu acho que tudo que a gente fez é uma preparação contra time fraco e contra time forte. O problema é que nessa questão o Abel alternou, velho. Alternou sistemas. E o sistema que a gente embalou não foi o 3-4-2-1. Até tinha saída de 3 e o Porto também faz ela, mas não precisa ter necessariamente os 3 zagueiros de origem, tá? E eu também não sei se ele vai de Fux ou de Murilo. Eu acho que isso muda muito a saída de 3 com um e com o outro, né? E se a gente vai fazer a saída de 3 subindo um lateral e com os 3 zagueiros, tá? Então eu acho que isso é uma questão pra gente observar nesse jogo já contra o Cruzeiro, tá? Mas pensando também como que o Abel vai fazer no Mundial e como ele vai se sustentar após o Mundial, porque sai o Estevão, muda muito a característica dos jogadores de frente e aí a gente tem que ver qual sistema que o Abel vai utilizar, beleza? Então foi esse o resumo, o panorama do que eu vi de Porto, de Wydad Casablanca no Marrocos contra o Porto. Palmeiras decide enviar oferta por Brian Rodrigues do América do México e recebe resposta negativa. Atualmente, não apenas para a competição, mas para a sequência da temporada, a diretoria de Leila Pereira fica de olho em atacantes, um substituto de Estevão. O jovem jogador estará no Mundial pelo Alviverde e será a última competição. Com todos os detalhes divulgados também pelo Bola VIP Brasil, Brian Rodrigues, atacante que defende as cores do América do México, estaria no radar do Palmeiras já na próxima janela de transferências. Atacante também desperta interesse de outros clubes. De acordo com a apuração divulgada pelo portal RTI Sport, o Palmeiras encaminhou uma proposta de 18 milhões às 45,7 milhões na atual cotação, para ficar com 80% dos direitos econômicos de Brian Rodrigues. Contudo, o América do México recusou essa oferta.
A princípio, desse valor divulgado, o Alviverde investiria os 6 milhões, 34,2 milhões de modo fixo, com mais os 2 milhões, 11,4 milhões apenas em bonificações. Ainda segundo divulgado pelo RTI Sport, a equipe mexicana recusou essa proposta na sexta-feira. A equipe de Abel Ferreira ainda não desistiu do atacante uruguaio. Pelo América do México, clube que defende desde 2022, são 104 confrontos, 23 gols marcados e 15 assistências anotadas. Também jogou no Peñarol, Almeria e Los Angeles FC. Abel Ferreira pede reforços em outras posições. Recentemente, a posição de goleiro foi um tópico bastante discutido na academia de futebol. A equipe paulista estava em negociação final para assinar com Gabriel Grando, do Grêmio. Entretanto, a negociação foi cancelada após clubes não chegarem a um comum acordo. Até o momento, não há outro nome que ganha força no vai e vem do mercado da bola do Palmeiras. A partir do dia 1º de junho, quando o período de transferências começa, novos rumores devem surgir envolvendo a equipe paulista. E você, torcedor, o que achou da notícia? Deixe sua opinião nos comentários.